Que alegria te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Empreendamente, esse programa que traz a visão empresarial por trás das empresas. O Empreendamente está no ar. Se sente aí, fique em casa, que hoje a gente vai trazer muito conteúdo. Eu sou Osaira Hollenberg, faço parte da maior escola de negócios da América Latina, atuando como Febracis Select. Vou para dentro das empresas e impulsiono o seu negócio através da inteligência emocional. Hoje, a inteligência emocional é determinante para o funcionamento do negócio empresarial. E hoje eu trago um conteúdo relevante, um conteúdo muito importante. Você, empresário, como está a sua visão empresarial? E por que isso tudo é importante, Zaira? Calma, que eu já vou te explicar. Você sabia que 6 a cada 10 pessoas sonham em empreender, ser o dono do seu próprio negócio? O Brasil se destaca por ter recorde em abertura de CNPJs. E também nós temos um dado que não é muito bom, porque as empresas fecham as portas nos primeiros 3 anos de empresa. E por que, Osaira? Por que as empresas fecham? Por que não dá certo? Por que o sonho de empreender parece ser muito difícil e desafiador? Eu vou te explicar. Por causa da visão empresarial. O planejamento estratégico do negócio, ele é determinante. Quando você não está bem posicionado, quando você não tem uma mentalidade empresarial que suporte os entraves do dia a dia, você acaba desistindo, você acaba não impulsionando seus negócios, por falta dessa visão, dessa estratégia do negócio. Eu quero te perguntar uma coisa. Na sua empresa, qual é o seu papel? Você está em que lugar? Em que lugar da empresa você fica a maior parte do seu tempo? No operacional, no tático, no estratégico? E por que isso muda o resultado? Porque eu vejo muitos empresários atuando só no operacional, matando um leão por dia e não pensando no crescimento, de como ganhar o mercado, de como impulsionar o seu negócio através das estratégias certas. Então, olhe, observe e saiba que você é responsável pelo sucesso da sua empresa. O planejamento do seu negócio é determinante e a sua visão empresarial também. Então, é isso que eu gostaria de deixar para você. Pense, faça essa reflexão. Como está o seu planejamento e a sua visão empresarial para o seu negócio? Isso é determinante. Calma, pense aí. Por quê? Porque o sucesso deixa pistas. E logo mais nós vamos trazer uma entrevista com um grande case de sucesso de Palmas, um empresário com números, e nós vamos trilhar, vamos saber o que fez ele ter tantos resultados. Vem aprender, não saia daí, o Empreendamente vai no rápido intervalo e volta. Nós estamos te esperando. Já, já! Estamos de volta ao Empreendamente. Seja muito bem-vindo outra vez. E agora nós vamos ter um super entrevistado. Eu sou Osaira Hollenberg e com muita honra mesmo, com alegria no coração, que hoje eu recebo o CEO do Grupo Jorima, essa empresa que está estabelecida em 4 estados brasileiros e tem mais de 1.200 colaboradores. É isso, Joseph Madeira. Uma alegria estar com você aqui, com você em casa, para a gente ter esse papo bacana sobre esse tema tão apaixonante, que é o empreendedorismo. Muito bom. Joseph, no dia 29 de abril de 1994, você estava na rodoviária de Imperatriz, no Maranhão, com uma decisão importante. Que sonho você trouxe nessa mala? Dessa data me recorda assim do poder que Deus tem na nossa vida, né? Nesse dia eu estava na rodoviária de Imperatriz, eu havia saído de Santa Inês, minha cidade, em busca de um emprego. Eu tinha R$600, estava querendo ir para Manaus. E quando eu fui ver o preço da passagem, o vendedor me disse que para Manaus eu iria gastar mais ou menos uns 400. Isso me deixou, numa fração de segundo ali, pensativo. E veja que o vendedor de passagem, enquanto eu estava pensativo, ele poderia ter dito: ô meu amigo, quando você se decide, dá licença, deixa eu atender o próximo. Seria natural. Mas sabe o que ele fez? Ele disse: vem cá, por que você está indo para Manaus? Você tem família lá? Eu disse: não, estou indo atrás de emprego. E ele fez uma pergunta mágica:
por que você não vai para Palmas? Me disse que a cidade era uma cidade nova, com muitos empregos, e a passagem muito mais barata, que eu perguntei o preço e era só R$ 38. E ali eu tomei a decisão de vir para Palmas. E cada vez que eu recordo disso, eu vejo o tanto que Deus é decisivo, né, na nossa vida. Eu estava ali meio sem rumo, sem destino, buscando apenas um emprego, e Deus usou aquele vendedor de passagem como um anjo, que pegou na minha mão, me apontou um rumo, que não era somente de uma nova capital, de um novo estado, mas era o rumo de um lugar onde eu iria escrever uma linda história de vida. Uau, que lindo, que inspiração. Todas as vezes que eu encontro com você, José, é esse sentimento que eu tenho de inspiração, eu me sinto inspirada por você. E o empresário, ele precisa desse pensamento, dessa inspiração para ele continuar no dia a dia. O que para você, na sua jornada empresarial, foi determinante? Para permanecer de pé, para começar a empreender. O determinante é a fé em Deus, né? É você ter um foco, ter essa segurança de que existe alguém muito acima de você que pode segurar na sua mão, que pode dirigir os seus pés naquele momento que você sozinho não for capaz. E além disso, é fundamental a resiliência, a determinação, o desejo de contribuir. Quem empreende, ele precisa responder uma pergunta fundamental: que tipo de problema meu negócio vai resolver? A que tipo de solução eu me proponho? Sem o meu negócio, como o mundo ficaria? Que diferença aquilo que eu ofereço faz para as pessoas, para o mundo? Então a gente tem que ter esse sentimento de servir, de contribuir. E é esses sentimentos aí que me mantém firme na jornada. Uau! E como foi essa trajetória daquele menino, do dia 29, que chegou aqui do dia 30, né? De abril de 1994. Como foi essa trajetória, esse caminhar? Eu sinto que esse caminhar ele começou um pouco antes, talvez ainda na minha adolescência, quando a minha avó sempre falava assim: meu filho vai ser alguém. Então eu nasci num povoado umas condições muito desfavoráveis no interior do Maranhão, mas na ausência disso, a minha avó semeava sempre essa esperança no meu coração. Meu filho vai ser alguém. Eu sempre acreditei nisso. E eu lembro que lá, ao meu redor tinha, ou era o juquireiro, ou era o quebrador de coco babaçu. Então não tinha muito alguém que eu me inspirasse. E aí, o único que tinha era o locutor de rádio. Esse foi o meu primeiro sonho, ser locutor de rádio. Então, quando eu vim para Palmas, eu já carregava esse sonho e essa esperança de ser alguém. E o ser alguém nunca está associado com ter, com valores, com dinheiro. Está associado com ser, com o nível de contribuição que eu posso ter. E a minha avó, graças a Deus, ainda pôde vir aqui para Palmas, passou ainda uns 8 anos comigo. E aqui ela pôde testemunhar essa transformação que Deus fez na minha vida. Eu acho que ela foi para junto de Deus, levando essa convicção de que aqui em Palmas, pelas mãos de Deus, ela viu ainda o filho dela sendo alguém, como ela dizia lá no início. A gente percebe o quanto que a formação, o berço de casa, os aprendizados que a gente recebe da nossa família, eles são determinantes para que a gente não se perca, né, num mundo que é tão cheio de atrações, tantas coisas que vai, às vezes, hoje nesse mundo digital, virtual, de toda hora chegam muitas informações, o aparelhinho celular que consome tanto nosso tempo, às vezes a gente se vê distraído, perdendo o prumo da nossa vida, da nossa história, pelas distrações do mundo. Eu vejo que você é muito focado. De onde vem esse foco, esse prumo? Sempre foi assim ou foi uma habilidade que você desenvolveu? Naturalmente, à medida que os dias se sucedem, você vai aprimorando. Mas eu sempre tive um foco. Eu sempre fui um cara que fui além da minha obrigação. Eu já sabia que para vencer, não somente eu, mas qualquer pessoa que quer vencer, que quer construir um diferencial, ele precisa ter dedicação. Ele precisa ir além da sua obrigação. E tendo foco. Então,
Você tem um monte de informações, né? O leque de informações hoje é imenso. Então você precisa focar naquilo que acrescenta, naquilo que tem a ver com a sua caminhada. Então o foco cada vez mais, principalmente nos dias de hoje, é determinante para que você possa atingir o êxito. Exatamente. Tem uma frase que ela resume bem isso. Quem não sabe para onde está indo, nenhum vento, qualquer lugar serve. Né? E como é liderar 1.200 funcionários? É uma alegria. No meu caso, eu acho que Deus, ele molda, ele prepara as pessoas. Antes mesmo de você se tornar piloto de avião, Deus já faz com que você, menininho, já goste de brincar de avião. Alguém que é juiz, muito possivelmente lá na sua infância ele já sonhava ser isso. Então é Deus preparando cada um para a sua missão de vida. No meu caso, eu sempre gostei de pessoas. Eu chego aqui, acho que é a Val, vem me servir água e eu já pergunto o nome, já quero saber se tem filho e tal. Então eu tenho interesse, real interesse pelas pessoas. Isso faz toda a diferença no meu dia a dia, né? Converso com muitos colegas que falam, poxa, não sei como que eu faço com meus colaboradores, estou perdendo os cabelos. E às vezes ele tem 5. Quando eu falo que a gente tem essa quantidade, ele, como que você lida? E eu, na verdade, é porque eu lido tendo paixão por isso, né? Eu lido assim, gostando dessas pessoas, entendendo que são soldados que Deus me deu para a gente enfrentar e vencer essa grande guerra da vida, né? É verdade. O Paulo Vieira, ele tem um livro que é o Líder Eficaz, que ele fala justamente isso. Para você ser um líder, você tem que ser um exímio conhecedor da alma humana. E você tem que saber que você está ali para servir os seus colaboradores. E não ter aquela posição de comando distante. Sim. Né? Conta um pouquinho, Joseph, de uma história que marcou a sua trajetória nessa relação do CEO, né, do dono do negócio com o colaborador. Conta algo que aconteceu, que te marcou. São muitas, mas eu recordo que um dia, no mês de março, isso deve ter uns 6 anos, era mês de março, eu recordo bem, e aí um profissional estava no semáforo aqui de Palmas com a placa pedindo emprego. Ele estava dizendo, eu sou um profissional, pai de família, preciso de uma oportunidade, alguém pode me dar? E era meio-dia, no sol forte de Palmas, então chamou a atenção das pessoas que passavam. Até a TV foi fazer matéria com ele e tal. Então, eu não vi a cena ao vivo, mas comecei a receber muitas fotos de pessoas dizendo, olha, você podia ajudar esse camarada aqui, ele está precisando de um emprego e tal. Isso era uma quinta-feira. Aí de noite eu parei e vi que chegaram assim umas 60 mensagens mostrando o caso desse camarada. Aí eu vi o telefone dele, liguei para ele, o nome dele é Edivaldo Lira. E aí, nessa hora, quando eu liguei para ele à noite, ele já tinha recebido uns 3 telefonemas. Então ele já tinha umas 2 entrevistas marcadas para o dia seguinte. Mas eu fiquei dizendo, pô, eu tinha que contratar esse camarada. E aí eu falei, que hora é a sua primeira entrevista? Ele falou, às 8. Eu falei, tem como a gente encontrar às 9? Ele falou, tem. E no dia seguinte eu encontrei com ele, aí por volta já das 11, e isso era uma sexta-feira. O fato é que quando foi na segunda-feira, às 8 da manhã, nós sempre temos uma reunião. Josi, segura bem, nós Claro. vamos dar um intervalo rapidinho. Você quer ver o final dessa história? Espera aí, não sai daí. A gente vai dar um breve intervalo, mas volta já já. Espera aí, aguarda aí. Estamos de volta e ansiosos para saber como foi a contratação do Edivaldo Lira. Continua, Josi. Pois bem, como eu dizia, quando foi na segunda-feira, a gente tem uma reunião gerencial toda segunda, e aí eu botei em mente que na segunda eu apresentaria o Edivaldo já uniformizado e já com crachá. E aconteceu exatamente isso. Na segunda-feira o Edivaldo estava uniformizado e nós colocamos o crachá e trouxemos ele para trabalhar no posto da Assembleia. E aí foi uma coisa que me marcou muito,
porque também eu identifico como uma providência divina. Poderia o Edivaldo a gente contratar e depois ele ser um mau profissional, daqui a 6 meses sair da empresa. Edivaldo está conosco até hoje. Edivaldo reconstruiu a sua vida. Ele ficava me ligando, olha, comprei um sofá, olha, comprei uma bicicleta, comprei uma moto. E uma das últimas ligações dele foi ele dizendo, olha, usei meu saldo de FGTS e comprei a minha casa. Uau. Então é uma história, dentre tantas que me marcam, a do Edivaldo tem esse toque especial, né, de um profissional que teve atitude, né, que é o que nós todos precisamos ter. E eu sempre gosto de dizer que empreender não é só você ter CNPJ. Empreender é você fazer o que você pode da melhor forma possível, aonde você estiver, na profissão que você tem. O Edivaldo, ele, diante da situação que ele estava, ele lançou mão do que ele tinha, do recurso que ele tinha, que foi um cartaz, comprou um pincel daqueles grossos e escreveu. E fez o diferente, foi para o semáforo, né? Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Fazer a diferença e ter uma atitude e com isso mudar a nossa história como ele mudou. Isso é determinante, né? Às vezes as pessoas ficam falando muito de sorte, de oportunidade. Existe um livro que chama Boa Sorte, que ele fala que não existe a sorte que a gente imagina, aquela sorte, né, acontece do nada. Você produz a sua sorte, e o que é produzir a sua sorte? Está nos lugares certos, com as pessoas certas e com a informação certa. É o que o Edivaldo fez. Ele estava com o recurso que ele tinha no lugar certo, chamou a atenção e criou uma boa sorte, uma oportunidade para a vida dele. Joseph, nessa sua jornada, né, conhecendo tantas pessoas como você conhece, porque você também é presidente da CIPA, hoje você representa os empresários, conta pra gente como foi essa trajetória do mundo empresarial a hoje estar sendo presidente da CIPA, essa instituição que representa tanto. É tão significativa, eu costumo dizer que o Café com Empresários mudou o rumo do meu negócio, porque é um lugar onde você vai, você faz network, e eu sempre fui muito bem acolhido por você, como tantos empresários que batem à sua porta buscando esse acolhimento. A grande transformação nem foi do empresário para o presidente da CIPA, a grande transformação foi daquele jovem que veio para Palmas em busca de um emprego, que nem sonhava em ser empresário, e que depois virou empresário e nessa condição, sim, tornou-se presidente da Associação Comercial. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim como jornalista. E aí eu fui procurar emprego logo no dia seguinte, cheguei dia 29, logo no dia 30 de abril de 94, eu fui no jornal e aí tinha uma vaga, mas a pessoa queria conhecer o meu texto e quis fazer um teste. E ela disse assim, olha, eu quero que você saia, vá fazer uma matéria para não conhecer o seu texto. Eu disse, tudo bem, mas me dê a pauta. Ela falou, não, vá para a rua e se vire aí. E aí eu tive uma intuição divina, eu fui na Associação Comercial, fiz a matéria na associação e ganhei, quer dizer, o texto foi aprovado e eu ganhei, então, essa primeira vaga de emprego. Então, nasci ali, assim, uma gratidão com a associação. Eu sempre pensava, ali que eu arrumei o primeiro emprego, então eu sempre ficava indo na CIPA. Passaram-se 2 anos e aí um novo presidente assumiu, o empresário Alain Divino, e aí ele me chamou para ser o assessor de imprensa. E foi uma coisa muito bacana, porque na época eu trabalhava já no outro jornal, no Jornal de Tocantins, com meu amigo Tião Pinheiro, e aí eu acho que eu ganhava uns 1.200, e quando ele me disse, trabalhava pela manhã, quando ele me disse dessa possibilidade de trabalhar como assessor, eu comecei a ficar fazendo cálculo assim, com o novo salário que eu iria ter. E aí fui para essa conversa com ele, disse, ó, Jô, se eu estou querendo fazer um grande trabalho, preciso de um grande assessor e eu quero que você venha. Eu falei, olha, estou muito orgulhoso, eu aceito. Ele falou, olha, mas aqui todo mundo é voluntário, o presidente não tem salário, os diretores não têm salário, e eu queria que você também não tivesse salário. E aí eu vi os meus planos, né, indo de água abaixo, eu acho que eu fui murchando. E aí o Alain Divino, né, como um grande homem que é, sábio, ele disse, e na impossibilidade de ter salário, de ter dinheiro, né, para me pagar, ele me deu aquilo que foi mais importante, que valeu mais. Ele me deu uma coisa chamada esperança. Ele colocou no meu coração a semente da vitória. Ele disse assim, Josi, vem ajudar aqui a gente na CIPA.
Você vai conviver com os empresários. Você vai aprender com eles. Você vai se inspirar. E quem sabe um dia você não se torna um deles. E nesse instante, o meu pensamento fez assim, ó, lembrou lá do que a minha avó falava, meu filho vai ser alguém um dia. E eu disse, tá bom, eu aceito, né? E tem um ato importante daí, que eu quero compartilhar com você que me assiste, é que, veja, eu tinha a expectativa de ganhar 1.200 de salário. Se ele me dissesse, olha, eu vou lhe pagar 10 mil, então eu ia dar o pescoço, né? Poxa, eu pensava em ganhar 1.200, agora o cara vai dar 10, eu ia dar o pescoço trabalhando. Mas em vez dos 1.200, ele disse, o que é que eu vou lhe dar? Nada. E aí, o que é que eu fiz? Dei o pescoço do mesmo jeito. Não pode, não deve ser o salário que define o nível de comprometimento com aquilo que fazemos. O nível de comprometimento com aquilo que fazemos tem que ser em função de que história nós queremos construir. Que lembrança eu quero que as pessoas que me rodeiem guardem de mim. Se eu tiver uma linda história, se eu conseguir escrever uma linda história, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou sentar em altas rodas, eu vou ser bem acolhido. Então eu preciso escrever uma linda história. Para escrever uma linda história eu preciso de atitude, preciso de coragem, de determinação. Eu preciso ter o sentimento de contribuir, de servir ao próximo, né? Exato. Uau! Que aprendizado! Essa é a grande chave da vida. Às vezes as pessoas se prendem no o que eu vou ganhar, né? E o que eu vou ganhar não é nada quando você tem a possibilidade de escrever uma história através do seu exemplo, né? Porque a vida é passageira, é curta demais. E a gente tem que ter esse olhar. O que eu estou escrevendo? É só um salário que eu estou escrevendo? Nessa minha história se resume ao valor monetário ou não? Se resume ao meu caráter, a minha construção, a minha identidade, a minha formação, o meu legado. E, Joseph, eu queria que você fizesse um apanhado, as considerações finais. O programa, ele passa rápido. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para quem vai te assistir daqui a 10 anos, uma mensagem atemporal, algo que você vai deixar esse legado, essa história, essa frase que vai ser eternizada na sua vida. Quero antes, já que hoje é um programa de estreia, quero desejar toda boa sorte a você, que Deus abençoe a sua caminhada. Desde o instante que eu lhe conheci, já percebi que você é uma pessoa de luz, uma pessoa de bondade. Esse programa é um instrumento onde você vai multiplicar o alcance do bem que seu coração pode levar às pessoas. A mensagem que deixo é no sentido de cada novo dia é uma página branca que Deus coloca na nossa vida, exatamente para que a gente possa escrever a nossa história. E essa história, para escrever ela, nós não dependemos do governante, nós não dependemos do Papa, nós dependemos de nós. É nós, na nossa individualidade, com a proteção e a direção de Deus, que podemos escrever nessa página branca uma linda história. Que você possa pegar essa página, essa caneta e escreva uma linda história de vida. E qual a mensagem do Joseph para ele mesmo? Da sua história, quando você olha para trás, quando você se vê, quando você vê sua trajetória, onde você chegou e onde você ainda vai chegar, que você está construindo, né? Qual é a mensagem que você deixa para você? Essa mensagem eu me repito todos os dias, principalmente diante dos desafios, diante das dificuldades. Que eu possa ter a serenidade, que eu possa ter a sabedoria de parar e olhar pelo retrovisor da vida. Verificar tantas conquistas, tantos avanços, tantas vitórias que Deus me permitiu construir. E entender que o momento, se estiver difícil, é apenas um momento passageiro. Que o mesmo Joseph, que Deus abençoou, que venceu tantas outras vezes, vai vencer hoje, vai vencer amanhã e vai vencer sempre. E o que é Deus para você, Joseph? Define em uma palavra. É amor. Amor. Muito bem. Que lindo. Que lindo, viu?
Quantos aprendizados, meu amigo, você sempre transbordando conhecimento. Eu lembro a primeira vez que eu estive no Grupo Jurema, te visitando e ali contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, vindo do Piauí também, e buscando essa oportunidade. E sempre me senti muito segura, porque eu senti o seu acolhimento, senti você pegar na minha mão e você dizer assim, olha, você tem um amigo. Eu quero te agradecer, não poderia ser diferente, né? Não poderia começar de outra forma, senão com o Joseph, que é uma inspiração para todos nós. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada, Amém. muito obrigada. Obrigado. Encerramos o Empreendamente todo sábado, 9 horas. Você já tem um compromisso marcado, com muito conhecimento, com muito aprendizado, com muitas histórias, com uma trilha de sucesso que nós vamos buscar aí os segredos dos grandes empresários de Palmas. Então, sábado que vem a gente já tem esse nosso encontro. Até lá. Tchau, tchau.